Glória a Deus. Bendito seja Deus. Adorado seja Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Mateus capítulo de número 11. Nós vamos ler no versículo de número 16. Obrigado, filho. Nós vamos ler do versículo de número 16 até o versículo de número 19. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra do Senhor: a que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas com as outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejuma e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, aí vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos aqui apresentar hoje o Paulo e a Raimunda, né? Nós tivemos a alegria de visitá-los hoje à tarde. E nós vamos dizer para os nossos visitantes, em alto e bom som: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E amém. Deus abençoe vocês. Que o Senhor continue falando ao nosso coração, como Ele falou durante toda a liturgia do nosso culto. Irmãos, na semana passada nós ministramos a ceia e tivemos a oportunidade de examinar o texto em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 17 em diante. Falamos um pouquinho sobre a ceia do Senhor e, de certa forma, nós paramos um pouquinho do Evangelho de Mateus, mas hoje nós vamos dar continuidade a essa pequena porção das Escrituras. São poucos versículos que tem muitas coisas profundas para aprendermos aqui através dessa porção da palavra de Deus. Na última mensagem, baseada nesse mesmo Evangelho, nós pontuamos a respeito das palavras de Jesus a respeito de João, depois que os mesmos discípulos de João foram embora. Jesus se vira para a multidão que está ali ouvindo seus ensinamentos, e ele ensina 5 lições a respeito de João. Nós tivemos a oportunidade de ouvir essas 5 lições. Eu vou aqui apenas pontuar a título de introdução. É que João é alguém, segundo o próprio Jesus, que não se dobra diante de situações difíceis. Os irmãos se lembram que Jesus diz assim: quem fostes vocês ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não, João Batista não é aquele que se dobra diante de qualquer coisa. Nós podemos usar a expressão que João Batista era meio que casca grossa. Quando ele manda os discípulos perguntar se era Jesus mesmo, ou se ele deveria esperar outro, não é porque João estava incomodado com o desconforto da prisão. Nós aprendemos que João tinha uma perspectiva equivocada a respeito da atuação do Messias. Eu li aproximadamente uns 5 comentários bíblicos e praticamente eles são unânimes em afirmar que o conceito de João a respeito do Messias era muito parecido com
o conceito que nós percebemos em toda a narrativa do Novo Testamento. Ele também esperava um Messias que o libertasse, ou pelo menos libertasse Israel do jugo, da opressão do Império Romano também. Então, de certa forma, Jesus teve que trazer uma orientação. Mas quando Jesus vai falar de João, quando Jesus vai dar testemunho a respeito de Jesus não vai depreciar, Jesus não vai desmerecer João, Jesus não vai falar mal a respeito de João e a sua atuação como profeta, o seu ministério profético. Jesus, ele vai dar testemunho de João dizendo que ele não é uma cana que é agitada pelo vento. Ele não se dobra diante das circunstâncias. Ele não é um caniço, né, agitado pelo vento, talvez na sua versão esteja assim. A segunda lição é que João não é um homem que se ilude com luxo. Ele pergunta, você acha que ele é aquele que se veste de vestes reais? Aquele que veste vestes reais, eles estão, aqueles, né, que se vestem de vestes reais, eles estão nos palácios. João não se importava com o conforto. João era um profeta que não se dava, ou não se importava, pelo menos, com o luxo que era oferecido já também em sua época. João era alguém que andava na contramão da moda, ou pelo menos nós percebemos que ele não se importava com o conforto e também com o luxo. Em terceiro lugar, João, ele foi escolhido e estava pronto para uma grande obra. Qual era a grande obra de João? Preparar o caminho para o Senhor. Em quarto lugar, João foi prestigiado pelo próprio Jesus. Ninguém era maior do que João em seu contexto. Estava sendo inaugurada ali uma divisão entre o período dos profetas e o período do Messias que havia se manifestado. No período dos profetas, João foi o maior. Mas aqueles que vivenciariam a nova dispensação, eles eram pequenininhos no reino de Deus, mas eles estavam em uma condição mais privilegiada do que João, porque eles experimentaram a manifestação da promessa. Eles foram salvos pelo Messias. Eles não estavam aguardando o Messias, não estavam apenas na condição de anunciar o Messias que viria para salvar. Nós aqui estamos, irmãos, na condição daqueles que foram beneficiados pelo sangue do Messias que foi derramado na cruz. E por último, João veio para o cumprimento de profecias. Essa era a tarefa de João como escolhido de Deus. E nós tiramos para nós que nós não devemos nos dobrar diante das circunstâncias, em primeiro lugar. Em segundo lugar, que nós não devemos nos apegar ao luxo e ao conforto desse tempo. Em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos ter consciência que nós fomos escolhidos também para uma grande obra. Em quarto lugar, irmãos, nós precisamos nos lembrar que o que importa não é o prestígio dos homens, mas o prestígio do Senhor, porque o que estava ali dando testemunho acerca de João era o próprio Jesus, e nós precisamos nos preocupar com esse testemunho também. E por último, que a igreja está aqui para cumprir um papel profético, pois as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja está firme. Já foi determinado por Jesus. A igreja vai estar firme, irmãos. Aconteça o que acontecer, irmãos, vai ter igreja. A igreja vai ser arrebatada. Amém? A grande questão é que a igreja não é apenas
aqueles que estão visivelmente frequentando cultos, mas aqueles que realmente nasceram de novo e que têm uma verdadeira e profunda comunhão com Deus. Para esse povo aí, irmãos, as portas do inferno não prevalecerão. Mas hoje nós daremos seguimento ao mesmo texto da fala de Jesus. Jesus continua falando de João e também fala de si mesmo. Jesus, ele compara a geração da sua época como os meninos imaturos que não se contentavam com coisa alguma. João pregava uma mensagem para nós severa e vivia de forma simples, né? E aquela geração estava acusando João de endemoniado. Jesus andava pelo povo, se identificava com o povo, pregava a mensagem de salvação. Jesus ia na casa de qualquer pessoa, Jesus se envolvia com qualquer pessoa, Jesus se aproximava de qualquer pessoa, e Jesus foi chamado de comilão e beberrão. Ou seja, dois homens exercendo o seu ministério, a sua função, o seu chamado, e a mesma geração os rejeitando. Aquela geração recusou o precursor de Jesus, ou seja, aquele que viria antes de Jesus, e o próprio Messias. Havia dois mensageiros naquela geração. Você já parou para pensar nisso, irmão? Dois mensageiros, grandes mensageiros. Nós temos ali João Batista e temos Jesus. A pregação de João Batista, ela é nos moldes do profeta Elias. Lembra de Elias? Chega diante de Acabe: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Acabe, ou você serve ao Senhor, ou você serve ao Senhor. Não dá para ficar entre dois pensamentos. Não dá para viver uma vida dúbia. Não dá para ficar em cima do muro. Essa era a mensagem de João Batista. Uma mensagem aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, dura. No entanto, nós vemos Jesus, no seu ministério. O ministério de Jesus é marcado pela bondade. O ministério de Jesus é marcado pela misericórdia. O ministério de Jesus é marcado pelas curas. O ministério de Jesus é marcado pela libertação de pessoas oprimidas. O ministério de Jesus é marcado por encontros maravilhosos. No entanto, também foi rejeitado. Resumindo, nada estava bom. Às vezes a gente fica triste, né? Porque tem no coração o desejo de cumprir um ministério frutífero, e a gente vê tantas pessoas rejeitando a pregação, a mensagem. Mas quando você olha aqui, quando você olha aqui para João Batista, você olha para Jesus e fala: mas vocês rejeitaram João Batista, Jesus, quanto mais eu. E Jesus deixou muito claro isso anteriormente, se os irmãos se lembrarem, no capítulo 10. Os irmãos se lembram? Os irmãos se lembram? Ele diz assim, ó: se chamaram de Belzebu o senhor da casa, quanto mais os domésticos. Tipo assim, ó, se estão me chamando de Belzebu, imagina o que eles vão falar de vocês. O capítulo 10, o contexto é isso, é disso. Então, Jesus, ele está vivenciando essa situação de resistência no seu ministério. O interessante que nós precisamos nos atentar aqui é que eles não queriam nem o funeral e nem o casamento. E eu vou explicar isso para vocês. Porque você olha para o texto, parece que você não está vendo nada disso, mas tem tudo disso no texto. Irmãos, imagine, os irmãos se lembram que antigamente a gente ia brincar
Quem na sua infância brincou aqui? Brincou mesmo? Eu brinquei, irmão. Aprontei demais. Brinquei de guerra de abacate. Já brinquei de guerra de goiaba podre. Já brinquei de casinha. Já brinquei de muita coisa. Nunca brincou de casinha, não? Brincava com a minha irmã. Ela vai brincar de casinha? Eu ia brincar. Mas tinha hora que eu não queria brincar de casinha. Tinha hora que eu não queria jogar bola. Aí era engraçado que vinha algumas pessoas lá para casa, a gente ia brincar, né? Aí fulano vai morar naquela casa. Aí você ia ficar com outra pessoa, tipo assim, era marido e mulher. Aí menino, né, irmão? Aquela inocência, né? Aí o marido saía para trabalhar, né? Aí chegava, minha esposa, tá? E não era aqueles beijinhos falsos, né? As brincadeiras que a gente tinha quando era pequeno. Mas você já observou que tinha dia que você não queria brincar? Já observou? Tinha dia o pessoal te chamava para brincar e você não queria, porque estava com preguiça, ou então porque estava com mau humor. Na época de Jesus também havia algumas brincadeiras entre as crianças. Tinha a brincadeira do casamento. O casamento na cultura judaica, ele não é como o nosso casamento hoje, que é curto, né, que é muito simples, que não tem muita coisa. Cada dia que se passa, o casamento está ficando cada vez mais simples, né? O pessoal casa lá no cartório, e no máximo que faz é um jantar ali com a família, ok. Na cultura judaica, casamento não é assim. O casamento é todo cheio de 9 horas. O funeral também é bem diferente. Eu já até participei de um velório. Na cultura judaica, o velório também era diferente. E o interessante é que as crianças, elas brincavam com essas coisas. De casar e também de sepultar. Imagina, você quer ser o morto? Aí a pessoa deitava lá, imagina, deitava assim com a mão assim, né? Brincadeira, irmãos. Então a gente percebe, irmãos, que havia duas situações distintas. E Jesus, ele usa essas brincadeiras que eram feitas naquela geração para ilustrar a rejeição que tanto João Batista como também ele estavam recebendo. Em primeiro lugar aqui, irmãos, eu quero falar de 3 coisas. Eu vou falar sobre 2 problemas aqui, terríveis. O primeiro problema chama-se falta de contentamento. Falta de contentamento. Já observou que você nunca está satisfeito com nada? Já observou isso? Nunca está satisfeito com nada. Nada está bom. Nada está bom. Vamos entender aqui? Jesus comparou aquela geração a crianças birrentas que brincam na rua e nunca estão satisfeitas com qualquer brincadeira que lhes é proposta. Ou seja, ele está falando da falta de contentamento. A falta de contentamento é um problema real do ser humano, sem Deus, e que vive uma mera religiosidade vazia. Se estamos sem Deus, ou se estamos vivendo uma mera religiosidade vazia, descomprometida, desaliançada, consequentemente nós vamos viver uma vida de constante descontentamento. Eu vou ler aqui o versículo 16 e 17. Olha o que Jesus disse. Se você estiver ainda com a sua Bíblia aberta. Aqui posso comparar essa geração. São como crianças que ficaram sentadas nas praças e gritam umas com as outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não querem dançar. Cantamos um lamento, você não quer se entristecer. Imagina você brincar de velório, ninguém quer brincar de chorar. Imagina você quer brincar de casamento, mas ninguém quer se alegrar. Porque o casamento é um ambiente o quê? Alegre ou não? O casamento vai ficar todo mundo ali chorando de tristeza? Não, é um ambiente alegre, é um ambiente de festa. Mas nós precisamos aqui, para ampliar a nossa compreensão, entender que Jesus está se utilizando de um recurso. Qual recurso, irmãos? Até então era narrativa,
era uma história que está sendo contada. Mateus está falando do ministério de Jesus, está acontecendo isso, isso e isso, mas de repente agora Mateus se utiliza daquilo que Jesus apresentou para aquela multidão para ilustrar a rejeição. E qual é a linguagem, qual é a situação que está sendo proposta? Que Jesus está contando uma parábola. Ele dá um exemplo, ele apresenta um exemplo que traz uma alegoria a respeito de uma mensagem. Jesus está fazendo isso comparando aquela geração com crianças que brincam. O que precisamos focar é que Jesus está dando uma ênfase, presta bastante atenção nisso. Jesus está dando ênfase na música que é tocada em ambientes diferentes. Um de tristeza, outro de alegria. Mas a grande questão é que aquela geração, ela está incomodada com os músicos. O problema eram os músicos. Já havia uma predisposição para rejeitar os músicos. Eles não queriam nem ouvir. Não quero. Se for fulano eu não quero. Eu não quero nem saber. Falta de contentamento, irmão, gera isso. A gente nem para meditar, nem para pensar, e já rejeita, e já começa a reclamar, e já começa a dizer que não, já dá uma resposta negativa. Em segundo lugar, irmãos, Jesus compara João Batista e a si mesmo com aqueles que tocam uma música triste e outra alegre. No entanto, a incredulidade é um problema nos dois cenários. O primeiro problema é a falta de contentamento. O segundo problema aqui é a incredulidade. Os irmãos sabem que os incrédulos não herdarão o reino dos céus? Jesus está falando de incredulidade aqui, irmãos. Versículo 18 e 19. Pois veio João que jejuma e não bebe vinho e dizem, ele tem demônio. Aí veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. O fato concreto é que quando a pessoa não quer ouvir a verdade, encontrará facilmente, sem nenhuma dificuldade, desculpa para rejeitar. Ou seja, há uma terrível incoerência nas críticas. Porque, irmãos, uma coisa, olha aqui para mim aqui, irmão, por favor. Uma coisa é você criticar aquilo que você ouviu. Eu não saio aceitando qualquer coisa que eu ouço, não. Irmão, eu paro para ouvir, e como eu paro para ouvir o que eu escuto. Nem tudo que eu escuto em louvor, eu aceito como mensagem de Deus, porque tem muita bobagem de louvor. Pregação, ensino e assim por diante. A gente precisa refletir. Agora, o grande dilema é quando eu nem escuto direito e eu já rejeito. Isso é de uma incoerência absurda. Chama-se incoerência. Precisa ouvir primeiro. Escute. Se a pessoa está decidida a não dar nenhuma resposta, permanecerá em uma posição teimosamente obstinada, qualquer que seja o convite que lhe seja feito. Eu estava uma vez ministrando a palavra num culto de ensino, e nós tocamos num assunto polêmico, e uma pessoa se levantou, me desrespeitando de forma terrível, e eu comecei a conversar, os ânimos começaram a se exaltar um pouco. Não foi aqui não, tá, irmão? Pode ficar tranquilo.
Até porque se fosse aqui também, eu não tenho receio de falar, não. Mas não foi aqui, não. E os ânimos se exaltaram, e eu comecei a falar com essa pessoa, eu disse, a irmã não está deixando eu falar, e eu estou com a palavra. E ela falou assim, pastor, o senhor pode falar o que o senhor quiser, porque o que eu aprendi está aqui no meu coração. Eu falei assim, então pois é, se você no caso pensa assim, não tem realmente o que eu fazer, não tem o que eu fazer nada, não tem como eu fazer nada, eu não posso te ajudar. Por quê? Porque a pessoa já tem uma predisposição de rejeitar o que eu estou ensinando. Não quer nem ponderar, não quer nem examinar, não quer nem prestar atenção. Você é assim, crente? Você não quer nem ouvir? Precisamos estar prontos para ouvir. A Bíblia diz, sede tardios para falar, tardios para se irar, e prontos para ouvir. Quando nós temos disposição para ouvir, irmãos, nós crescemos e crescemos muito. Os homens e mulheres adultos podem ser muito parecidos com meninos malcriados, que se negam a brincar de qualquer brincadeira que lhes seja proposta. Eu não quero nem saber. João viveu nos desertos e desprezou o luxo. Isolou-se, separou-se da companhia dos homens, diziam eles, né? Esse homem está louco, separando-se dos prazeres e da companhia. Aí quando Jesus aparece, rapaz, é esse homem. Casamento, estava lá Jesus. De repente, onde está Jesus? Na casa de Zaqueu. Na casa daquele publicano, cabra sem vergonha. De repente Jesus está falando com a mulher samaritana. Os judeus não se comunicavam com o samaritano. Está lá Jesus conversando com a mulher samaritana. Com quem que ele está falando? Jesus agora se aproxima dos leprosos. Os leprosos, todo mundo, não, leproso não. Jesus se aproxima dos leprosos. Jesus conversa. Jesus tem uma interação com aquela mulher do fluxo de sangue também, que era outra rejeitada. Jesus se aproxima tanto de homens ricos, como de homens pobres, como de homens doentes, como de pessoas desprezadas, seja pelos seus pecados, sejam pelos seus padrões morais, seja pela sua vida devota. Pessoas que não tinham credibilidade dentro daquela sociedade, seja ela política, seja religiosa, seja qual for. Jesus se aproximava, Jesus oferecia a sua misericórdia, Jesus oferecia o seu perdão, e Jesus foi rejeitado. E nós vamos glorificar a Deus também. Principalmente quando eu paro para pensar de onde Ele me tirou, quem que eu era. O que você era, meu irmão? Mas eles rejeitaram. Eles criticavam João Batista porque ele, aparentemente, né, como se fosse nos dias de hoje, não, João Batista é santo demais. Esse homem é estranho. Esse homem não é carismático. Ele não tem palavras doces para falar com as pessoas. Ele é uma pessoa grosseira. A sua mensagem é muito dura. Para que bater tanto? Para que falar desse jeito? Para que ser tão autoritário? Mas irmãos, independente da personalidade, independente da abordagem, tanto João Batista como Jesus estavam anunciando a mensagem de Deus. Você pode não gostar do meu jeito, você pode não gostar da minha personalidade, mas eu estou aqui transmitindo para você a mensagem de Deus. Não gosto do jeito que o senhor fala, pastor. Não gosto do jeito que você verbaliza, você ensina, a sua dinâmica. Mas antes de você criticar isso, observe o que eu estou pregando.
o conteúdo que eu estou falando. Se eu estou compartilhando com os irmãos algo que realmente é contrário às Escrituras ou que está em harmonia com aquilo que a Bíblia ensina. Porque hoje, irmãos, há uma diversidade tão grande de líderes, de pregadores, de anunciadores, que a gente meio que está buscando aqueles que a gente mais se identifica, e muitas vezes a gente não para examinar o conteúdo da mensagem que está sendo transmitida. Não, é porque o cara é engraçado, não, porque o jeito que ele fala, não, é porque ele faz amados irmãos desta noite, o cara faz parece que coloca uma batata quente na boca para falar, e parece que fica mais unção para falar. O nosso critério, irmão, é absurdo. O irmão é meio fanho. Não, o irmão tem a voz fina demais. Olha o jeito que ele se veste. Olha o jeito que ele fala. Ele fala com a voz meia parece que está com o nariz tampado. Irmãos, o que interessa é a mensagem. Porque tem muito caba carismático aí, irmãos, que está ensinando e derramando veneno em cima das pessoas. Está compartilhando veneno, mas é carismático. Não estou dizendo que é ruim ser carismático, não, irmão. Jesus era. Tem pessoas até que são um pouco mais ásperas, mas elas estão realmente dispostas a compartilhar a mensagem de Deus. Então eu respeito, irmãos, independente do jeito, independente da personalidade. Eu quero saber a mensagem. Eu quero saber do conteúdo. Agora, nós precisamos ter consciência que a nossa inclinação, irmãos, é procurar um pretexto para rejeitar a mensagem, porque nós estamos constantemente nessa perspectiva da não satisfação, da incredulidade. Que o Senhor nos livre da incredulidade, que o Senhor nos livre desse apego, dessa inclinação terrível do nosso ser, em de nunca estar satisfeito. E uma coisa que nós precisamos observar, irmãos, já observaram as acusações que fizeram, tanto para João Batista, quanto a Jesus? Já observaram isso? Eles disseram para João, tem demônio. Ou seja, João era um falso profeta, pois possuído por um espírito maligno. Um feiticeiro, que exerce poder sobre um espírito guia. Ou seja, qualquer acusação dessa natureza, se você for ler lá em Deuteronômio capítulo 13, do versículo 1 ao 11, e 18, do 9 a 20, irmãos, era merecedora de pena de morte. A acusação que estavam fazendo, tanto para Jesus como também para João Batista, era uma acusação, de certa forma, que era para preparar eles para uma acusação de pena capital. Não era grave o que eles estavam falando. Jesus foi chamado de quê? Glutão e beberrão. Era um pecado passível também da mesma pena. É só você ler Deuteronômio 21, 20. Portanto, as acusações contra os dois eram terrivelmente sérias. Eles não estavam falando assim, eu não gosto de você porque você é feio, apenas. Estavam acusando ele de coisas gravíssimas. Os dois homens de Deus. Por último, irmãos, o papel de Jesus e João Batista é o que está sendo enfatizado aqui, irmãos, na história da salvação. Versículo 19, a parte B. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Os filhos da sabedoria, portanto, são João Batista e Jesus, e não as multidões. No capítulo 11, o tema ali não é a questão da cristologia, mas o lugar de João Batista e de Jesus na história da salvação. Mas a crítica chega a uma esfera profunda. Se eles tivessem entendido tanto Jesus como também João Batista,
eles jamais falariam o que eles falaram. O veredito final não está nas mãos de homens críticos, briguentos, perversos, imaturos, mas nos fatos. Os judeus poderiam criticar João pelo seu isolamento, mas João tinha sido um instrumento para que os corações se comovessem. As pessoas iam até João para se batizar, e eles confessavam seus pecados. Podiam criticar Jesus, porque ele se misturava com as pessoas, com gente, como a gente, né? Mas nele a pessoa estava encontrando uma nova vida, uma força para viver, uma razão para viver. Eles estavam se aproximando de Deus. O ensino é que nós devemos deixar de julgar as pessoas segundo os nossos próprios preconceitos. Na verdade, a atitude daquelas pessoas era uma atitude extremamente preconceituosa. E eles já estavam dispostos a rejeitar, independente do que tanto João como Jesus iam fazer ou falar. E que nós venhamos começar a dar graças por qualquer pessoa que possa aproximar as pessoas de Deus, mesmo que o seu jeito não satisfaça a gente, né? Eu não gosto do jeito dele, mas ele está pregando a verdade. Eu não gosto do jeito que ele fala, mas ele está pregando a mensagem de Deus. Porque senão nós vamos cair no mesmo erro da geração de Jesus, que criticou tanto João Batista como também Jesus. Outra coisa, irmãos, que eu quero deixar claro: isso não é apologia, eu não estou incentivando o pragmatismo. O que quer dizer isso? Eu não estou dizendo, irmãos, que o importante é dar certo. Eu preciso aqui de uns minutos para explicar isso, irmãos. Está muito na moda hoje dizer: olha, você não pode criticar fulano de tal, porque aquela mensagem ali, ó, transformou milhares de pessoas. Irmãos, eu sinceramente, eu não engulo isso não. Eu não engulo isso não. Porque, irmãos, quem pode medir se uma mensagem transformou uma pessoa ou não? Como é que você pode medir isso se você nem convive com essa pessoa? Eu sou pastor de uma igreja pequena, irmãos. Eu não posso medir o que eu estou pregando para você estar produzindo na vida de vocês, que a gente se vê aqui no domingo. Agora imagine o camarada que está lá só no YouTube, lá gravando pregação ou qualquer outro tipo de coisa. Como é que eu vou mensurar isso, irmãos? Por quê? Porque meia dúzia de gente me elogiou? Outra coisa, irmão, se eu for cair nessa onda porque tem gente me elogiando, irmão, eu preciso repensar o que eu estou pregando. Porque se as pessoas estão me elogiando demais, é porque eu estou começando a falar aquilo que o povo quer ouvir. As pessoas estão saindo e estão satisfeitas consigo mesmo, e isso é um problema grave. Precisamos sair daqui incomodados, irmãos. Sabe, irmão, aquele negócio de ficar com a pulga atrás da orelha, irmãos? Quando você sai da casa de Deus, você precisa sair assim: eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ser mais humilde, eu vou ser mais cheio do Espírito Santo, eu vou evangelizar, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ser uma pessoa mais maleável, uma pessoa mais submissa, uma pessoa mais cheia de Deus e vazia de mim mesmo. Aquilo que o pastor me incomodou, mas eu sei que é aquilo que eu preciso ouvir. A minha vida não pode ficar assim. Eu não posso ser essa pessoa que eu tenho sido. Preciso ser diferente. Preciso nascer de novo. Três perguntas rápidas aqui, irmãos, para concluir. Você se sente às vezes assim? Não está bom? Tudo te incomoda relacionado ao reino de Deus? A palavra hoje é para que abramos os nossos olhos para esse problema. Ele precisa ser tratado, e o primeiro passo é o arrependimento, irmãos. É o arrependimento, o primeiro passo é arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão, sem arrependimento não tem transformação, sem arrependimento não há mudança, sem arrependimento, irmãos, a nossa geração, a igreja do Brasil, ela não vai melhorar, a sociedade não vai ser melhor. Em segundo lugar, irmãos,
Você consegue perceber a incredulidade em seu coração hoje? Ou ainda está se sentindo muito bem consigo mesmo? Dá uma vasculhada aí. Nossa, mas eu estou muito incrédulo ultimamente. Se no seu coração há incredulidade, se humilhe diante de Deus e mergulhe na palavra. Porque a sua fé é acrescentada quando você enche o seu coração com a palavra de Deus. E por último, se você se sente tocado por Deus, por que ainda tanta incredulidade? O que ainda te incomoda tanto? Não se deixe levar pela incredulidade e pelas insatisfações do coração. Vem para Jesus. Nessa noite eu gostaria de perguntar se alguém aqui gostaria de assumir um compromisso com o Senhor. Se render a Ele, dizendo: pastor, de hoje para frente a minha vida não vai ser mais a mesma, eu quero ser totalmente transformado por Ele. Eu quero vencer a insatisfação do meu coração. Eu quero vencer a incredulidade. E eu sei que isso é por meio da obra do Espírito Santo. Alguém aqui nessa noite que gostaria de dar esse passo de fé? Amém? Se você quer, que seja algo voluntário. Voluntário. Vem até aqui, eu quero orar por você. Alguém que gostaria nessa noite de dar esse passo de fé diante do Senhor? Os irmãos, curvem a sua cabeça, orem, clamem ao Senhor. Tomar decisões sempre é muito desafiador, irmãos, porque o nosso coração não quer, nosso coração é inclinado a rejeitar. Satanás também não quer. Alguém aqui nessa noite que gostaria de assumir esse compromisso? Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Ore, meu irmão, ore.